Russell tinha sido muito amado e reverenciado por seus seguidores, que acreditavam que ele era o canal de comunicação com Deus e o servo fiel, mesmo na morte. O juiz não suportaria isso por muito tempo. Ele queria uma nova religião com apenas ele no controle. Seguidores fiéis levavam discos de porta em porta, de modo que todos ouvissem o juiz chamar a religião de armadilha e trapaça. De fato, amigos, temos percebido que esta religião é uma grande trapaça. Deste modo, os Russellites tornaram-se as testemunhas. Na verdade, eram testemunhas de Joseph. O juiz foi forçado a trocar o nome. Ele afirmou que foram os anjos que indicaram o nome Testemunhas de Jeová. O juiz agora controlava tudo. Como o ditador das Testemunhas de Jeová, ele permaneceu firmemente no poder até sua morte em 1942. O fim estava aqui. As Testemunhas de Jeová têm uma longa história de datas falsas para o fim do mundo que volta ao século passado. Muitas das modernas Testemunhas de Jeová não conhecem os fatos. Eu era da 4ª geração de Testemunhas de Jeová e conheci o juiz Rutherford pessoalmente quando era criança. Pelos escritos de Charles Russell, os pais dos meus avós e outros antigos seguidores acreditavam que o fim seria aqui em 1914. Tínhamos uma grande biblioteca da Sentinela em nossa casa. Minha família acreditava fielmente que o mundo acabaria no Armagedon como havia aprendido. Esse livro dos arautos não é muito confiável. Os fatos reais foram encobertos. A família de minha mãe era estudante internacional da Bíblia, a antiga versão das Testemunhas de Jeová. O ano de 1925 foi apontado como o início do paraíso sobre a terra. A sentinela disse: milhões que hoje vivem nunca morrerão. Mandaram que fazendeiros não semeassem mais. Porque meu avô plantou no início de 1925, a família foi expulsa da organização por descrença. Não houve desculpas para a Sociedade Sentinela quando a data 1925 falhou. O paraíso não chegou como sempre fazia a sociedade. Precisava manter o mito. Então construíram uma mansão na Califórnia chamada Bethsaida. Deveria ser uma casa para os príncipes e eles a chamaram de a Casa dos Príncipes. E era para Abraão, Isaac e Jacó. E deveria ser a casa deles quando eles retornassem dos mortos. O que as testemunhas acreditavam que aconteceria a qualquer momento. Mas se foi construída para os príncipes, foi o juiz Rutherford que aproveitou da casa. Enquanto eu participava da organização, fui informada da existência de Beth Sarim em 1960, incluindo o fato de que a sociedade tinha ensinado que os profetas do Velho Testamento voltariam e se identificariam aos líderes da Sentinela. Um mendigo de barba apareceu e tentou reclamar Beth Sarim para si, mas foi posto para correr pela sociedade. Meu pai era amigo do juiz Rutherford e me lembro de criança ouvir as pessoas conversando sobre o problema do juiz com bebidas. E não parecia incomodar ninguém. Quando eu cheguei à sede, ouvi as mesmas histórias confirmadas pelos mais velhos de como contrabandeavam o uísque da filial canadense para ele. A Sociedade Sentinela nega que indicasse o fim do mundo no período conhecido como Segunda Guerra Mundial. Eu me lembro do período da Segunda Guerra Mundial como testemunha de Jeová. Fomos levados a crer que não haveria vencedores na Segunda Guerra Mundial, apenas o Armagedon. Eu trabalhava para a organização em tempo integral, até ser preso e mandado para a cadeia por 5 anos. Eu recusei o serviço militar em obediência à religião. Minha esposa e eu fazíamos o melhor para viver de acordo com as normas da sociedade. Desistimos de ter filhos, já que o Armagedon estava tão perto. Agora, não tenho filhos para me amparar no tempo que me resta. Eu queria não ter acreditado na sociedade. O juiz Rutherford morre e o novo presidente Nathan North assume. Eu me lembro de Nathan North muito bem.
Eu estive no quartel-general durante 4 anos enquanto ele foi presidente. Charles Taze Russell foi responsável pelas falsas profecias de 1872 e 1914. E o juiz Rutherford foi responsável pela profecia de 1925 e também pela da Segunda Guerra Mundial. Nathan North, sob a influência do vice-presidente Fred Frantz, foi responsável pela falsa profecia de 1975. Eu me lembro de como ficamos entusiasmados quando estudamos o livro Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus. E aprendemos que 1975 marcaria o fim de 6.000 anos da história dos homens a partir da data da criação de Adão. Significava que o Armagedon seria em 1975 e os últimos 1000 anos dos milênios de Cristo começariam. Todos começamos a nos dedicar mais. Don Nelson foi graduado em 1956. Foi treinado para o Serviço Missionário Mundial. Ele aparece no livro Arautos, na página 525. Eu lembro com muita tristeza os dias na organização e como eu e minha esposa nos sentíamos sortudos. O jeito que o representante da organização chegava nos lugares e dizia, e isso quase sussurrando ao microfone: somente 37 meses para o Armagedon, irmãos. E depois, em sucessivas viagens, somente 24 meses para o Armagedon, irmãos. E somente 12 meses para o Armagedon, irmãos. Felizmente, minha esposa e eu deixamos a Sociedade Sentinela em 1974, que era o ano anterior ao Armagedon, que deveria abalar e demolir o mundo. Então, não sabemos como eles lidaram com somente 1 mês para o Armagedon, irmãos. Ou somente 1 mês para depois do Armagedon. Isso porque, nessa época, tínhamos descoberto uma mentira na cronologia da organização e vimos o que era realmente. Era insano. 1974 foi um ano muito difícil para mim. Eu estava fora de mim. Eu tinha que tomar uma decisão crítica, porque a minha esposa precisava se submeter a uma cirurgia e o médico disse que ela precisava de uma transfusão. Eu tinha que tomar a decisão. Os irmãos me aconselharam a tomar a decisão certa para agradar a Jeová, porque afinal de contas estávamos a 1 ano do Armagedon e mesmo que ela morresse, seria salva logo em seguida. Não pode imaginar o medo. Eu tive tanto medo. Eu estava apavorada. Estava perto da morte, estava em um hospital. E irmãos e irmãs diziam para que me entregasse a Jeová e que não aceitasse a transfusão de sangue. Se eu aceitasse a transfusão, eu morreria no Armagedon. Se não aceitasse e morresse, eu seria salva. O grande júbilo estava chegando. Era 1974 e 1975 estava à nossa porta. E se me mantivesse fiel a Jeová, eu seria salva. Esse foi o conforto que me deram.